início da semana a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado aqui, que a gente está em resistência, shooting star pode trazer uma correçãozinha aqui até, no máximo, seria até 118 mil dólares. Mas, por exemplo, a posição que eu tenho em Bitcoin, eu não vou vender por enquanto. Vou segurar ainda porque a gente não teve nenhum sinal de fato de final de alta, né? De topo final do Bitcoin, né? Na verdade, essa barra aqui, ó, pode ser uma barra de início de alta, né? Depois de muito tempo em acumulação, pode ser uma barra de início de movimento de alta mais forte, né? Aí a gente pode ir para 130, 150 até novembro ou dezembro, ou até mais, né? No melhor cenário possível. Acho pouco provável passar de 150, mas é possível, tá? Porque sempre que o Bitcoin corrigiu nesse ciclo, geralmente ele entregou 100% de alta. Aqui foi um pouquinho mais. Daqui até que ele não entregou 100% de alta, da última correção lá de abril, ele entregou 65%. O 100% seria lá, de fato, próximo a 150 mil dólares, né? Então, ainda dá para acreditar que ele pode chegar lá, em 150 mil. Mas tem que ficar atento a qualquer sinal de reversão, né? Se ele perde esse suporte dos 118 mil dólares, aí começa a ficar um pouco mais perigoso. Se ele perdesse os 108 mil dólares, aí fica muito perigoso. Ele tem que perder e recuperar rapidamente na mesma semana. Se ele perder os 108 mil, ficar abaixo de 108 mil, aí é extremamente perigoso, a chance de ter talvez um início de tendência de baixa aumenta bastante, tá? Mas por enquanto, Bitcoin, no geral, manutenção de alta, e a gente pode comemorar aí topo histórico. Eu estou mais exposto na minha carteira em Ethereum, não estou tão exposto em Bitcoin nesse momento, estou muito mais com Ethereum do que Bitcoin. Então o Ethereum, no geral, Ethereum, ele ainda, nessa última semana, ele perdeu para o Bitcoin, mas ele está fazendo uma acumulação mais longa aqui, né, de praticamente 2 meses de acumulação. Então ele está nessa região aqui de acumulação e está fazendo aquele padrão lindo lá que eu falei, onde ele estava dentro de uma lateralidade, aqui, nessa lateralidade, acumulou aqui dentro, saiu aqui na parte inferior, buscou ali topo anterior, 3.830 ele chegou a cair, retornou para dentro aqui da lateralidade, em breve ele vai bater mais uma vez topo histórico, e a ideia é de fazer um rompimento, né, porque ele está fazendo um padrão muito parecido com aquele lá de junho e julho, este daqui, ó, onde ele saiu do caixote para cima, depois para baixo, aqui ele corrigiu 28%, e aí entregou um rally de alta extremamente forte, né, aqui, ó, ele fez 134% em 64 dias, e isso foi dividido em 2 pernadas de alta. Foi uma pernada aqui, ó, de 80% em 30 dias. Ele recuou no finalzinho aqui, ó. Teve um recuo de 17% e depois entregou mais uma pernada de alta. Em 11 dias, ó, subiu 43%. Aí ele acumulou, saiu aqui abaixo do caixote, ele vai querer sair aqui acima. A gente tem que ver como que vai acontecer essa saída, né? Se ele retornar aqui dentro, aí a gente vai ter mais um período maior de acumulação e talvez até uma reversão. Pode ter uma reversão aqui, mas por enquanto não é um problema ainda isso, tá? Tem que ter paciência. Ah, eu removi os indicadores, mas não era isso que eu queria remover desenho. Tem que ter paciência. Aí. Mas a expectativa do Ethereum é buscar pelo menos uma pernada parecida com essa daqui. É essa daqui. Aqui para cima. Pode ser maior, pode ser menor? Pode, mas a expectativa é pelo menos isso, que seria ali entre 6.500 a 6.600 dólares. Então no Ethereum a gente tem uma expectativa de pegar pelo menos uns 70% de alta desse ponto aqui, que foi a última correção que a gente teve, tá? Pode subir até mais do que isso, né? Porque se a gente entrar na fase final de ciclo, porque tem uma cara de fase final de ciclo, esse período que a gente está entrando agora, costuma ser a fase mais forte, onde os ativos sobem mais, então o Ethereum até poderia subir mais do que 70%, ele poderia fazer 100, 150, 200%, poderia fazer, porque isso se caracteriza como a fase final, só que a gente não pode também acreditar todas as fichas nisso, né? Então a gente está numa fase um pouco delicada, da mesma forma que tem sinais de final de ciclo, nós estamos entrando potencialmente na fase mais lucrativa de todas, que é esse final de ciclo.
Ela é a fase mais lucrativa, só que é a fase mais perigosa, porque é aquela fase que todo mundo fica preso em topo e devolve todo o lucro do ciclo inteiro em questão de alguns meses, né? Porque a ganância aumenta muito nessa fase, você coloca mais dinheiro do que deveria no mercado, e quando vem a correção e a inversão, já era. A gente ficou preso e devolveu todo o lucro do ciclo. Então o Ethereum, na minha opinião, ele está até mais interessante do que o próprio Bitcoin. Algumas altcoins no geral, né, não só o Ethereum, também a Solana, ela está mais interessante do que o próprio Bitcoin nesse momento. O Bitcoin está um pouco mais perigoso. Já as altcoins, elas estão querendo fazer um rompimento aí de resistência histórica e querendo entregar uma alta extremamente forte nesse final de ano. A gente está basicamente algumas semanas de uma possível alta extremamente forte das altcoins, tá? Então, algumas semanas ou até dias, tá? Porque a gente está na resistência, mais importante, rompendo a resistência. Muita gente vai ser liquidada. E são ordens de anos já de acumulação desde 2021. E aí os ativos tendem a subir muito forte, tá? Aí vem aquela euforia, galera colocando dinheiro, se alavancando. E depois dessa fase, aí nós temos um fim de ciclo. Quem sabe um fim de ciclo e início de uma tendência de baixa e possivelmente um bear market. Então, total 3 aqui do mercado de cripto está em topo histórico e resistência histórica. Há um empurrãozinho ali de romper isso daqui para já buscar lá, quem sabe, 1,4 trilhão ou até mais do que isso, né? Porque a gente estava numa acumulação gigantesca aqui dentro do mercado de cripto no geral. Está muito perto de fazer rompimento. Tem expectativa de corte de juros, tem aumento de liquidez dentro de stablecoins, então tem dinheiro para trazer altas. Só que a gente tem que tomar cuidado com essa alta final, né? Deixa eu ver se eu consigo puxar aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Aqui foi o fim de ciclo aqui foi o fim do ciclo passado. Então, sim, já tinha subido muita coisa, ó, os ativos tinham subido muito. Estávamos aqui em resistência também, ó, no total 3. Em janeiro de 2021, aqui já era fim de ciclo. E mesmo assim, no fim de ciclo, a gente ainda pegou uma alta extremamente forte nos próximos meses, né? Então, era mais ou menos da metade para o final do ciclo, né? Então, pegou uma alta extremamente forte e é mais ou menos isso que a gente quer ver agora. Não necessariamente igual essa alta, né? Porque aqui a gente tinha impressão de dinheiro, juros extremamente baixos, o contexto era outro. Mas um rompimento desse tipo aqui, ó, de uma acumulação longa de um ciclo anterior, ó, aqui era o ciclo de 2017, foi feito o rompimento lá em 2021. Fez o rompimento, a alta foi extremamente forte, ó. Então fez uma alta extremamente forte, ó. Subiu 200% no valor de mercado. Nesse período, altcoins fizeram 300, 500, algumas fizeram 1000% nesse período. E ainda teve mais um chorinho aqui no final. Depois a gente teve bear market, inversão, ciclo atual. Mais uma vez estamos testando, rompeu, né, o topo do ciclo anterior, mas ainda está muito perto. A gente teve esse topo aqui, de dezembro do ano passado, que foi o último rally de alta que nós tivemos, onde o total 3 também entregou essa alta extremamente forte, em questão de 30 e poucos dias, e podemos viver a mesma coisa dentro dos próximos 60 ou 90 dias, né? Uma alta extremamente forte aqui do mercado, só que ao mesmo tempo, se o mercado inverter, a gente tem que cair fora rápido, tá? Não dá para ficar muito exposto se o mercado apresentar sinais de inversão. Qual que é o gráfico que eu estou acompanhando? Gráfico das small caps, que também está em topo histórico, também está muito perto de fazer rompimento. E se esse gráfico aqui apresentar sinais de enfraquecimento ou de inversão, eu estarei caindo fora do mercado no geral. Vou ficar muito seguro, talvez eu compre ouro em empresas de mineração, coloque uma parte em renda fixa mesmo e aí eu vou observar para ver se o mercado entrega correções ou não. Se ele entregar sinais de continuação de alta, a gente volta a se expor de novo no mercado, um pouco, mas não muito, né? Porque a gente já está bem esticado, não só em cripto, mas em vários mercados, né? Isso daqui é small caps. Estados Unidos também está em topo histórico. Nasdaq também está em topo histórico, bem esticado, ó. Faz muito tempo que não tem uma correção maior. A última foi aqui em 2022, no último bear market, né? Que foi esse período mais longo de correção. Teve esse daqui do início do ano, das tarifas do Trump, mas foi muito rápido, né? Foi uma pequena correção para continuação de alta. S&P 500 também, topo histórico, faz muito tempo que não tem nenhuma correção significativa. A última foi lá em 2022 também. Levou um tempão aqui, ó, para ter uma correção maior.
Ouro em topo histórico, também. Aí esse já é um mercado um pouco descorrelacionado com cripto, S&P, etc. Mas também está em máxima histórica. Então a gente tem mercados diferentes, todos em máxima histórica. Até o Ibovespa, né, tá em máxima histórica. Até o Ibovespa em máxima histórica, ó. Isso daqui é legal, porque muita gente está ganhando dinheiro. Só que ao mesmo tempo a gente tem que tomar alguns cuidados, né? Depois que um ativo sobe muito, estica muito, a queda também, quando ela vem de fato, vai ser uma queda extremamente forte, porque vai reduzir e vai tirar o excesso de pessoas alavancadas, né? Nisso, às vezes, tem empresas que quebram do mercado, aí o mercado cai ainda mais, né? Empresas grandes e relevantes, foi isso que aconteceu no ciclo passado de 2022, quando a gente teve quebras de stablecoins, depois quebra da FTX, que marcou o ciclo anterior, mas várias empresas quebraram antes da FTX junto, né, nesse bolo aí, e aí marcou mais ou menos o fundo do bear market, mas isso foi depois de meses e meses de queda. Então, talvez ano que vem seja realmente o ano do início de um bear market, pode ser. Né? Tá com cara porque o corte de juros aí tá vindo de uma forma estranha, onde a inflação não está caindo nos Estados Unidos e eles estão cortando juros. Então isso aí que é um pouco problemático, mas para esse fim de ano eu acho que vai valer muito a pena estar exposto no mercado de risco. Final do ano, início do ano que vem, né? Aí já pode ser um problema, principalmente depois de janeiro. Hein? De janeiro para frente pode ser um problema. No ano passado a inversão foi no mês de dezembro mesmo. Foi ali na segunda semana de dezembro nós tivemos inversão quando saiu o dado de... se eu não me engano foi o dado de inflação que veio muito acima do normal. E aí a gente começou um período de inversão. Primeiro no Russell 2000, que é o mercado de small caps. Aqui, ó, teve inversão, ó. Já foi em novembro, ó, inversão, mas dezembro que puxou de fato a correção, ó. Que foi essa queda aqui. Ó, 18 de novembro foi quando saiu um dado macroeconômico lá extremamente negativo do mercado americano. Veio essa queda forte, perdeu a estrutura de alta já, o Russell. Lateralizou um pouco, aí depois veio a quebradeira. Aí o mercado cripto foi corrigir depois de janeiro, foi de final de janeiro para frente, mas o Russell já tinha antecipado isso pra gente. Então se a gente vê qualquer sinal de enfraquecimento do Russell, pelo menos na minha estratégia, eu estarei aí caindo fora, tá bom? Porque a gente tá num cenário um pouco esticado, mas ainda tem chance de entrar na fase mais lucrativa de todas do ciclo agora. Então, da mesma forma que a gente já tá meio caro, ainda a gente pode ter muitas altas pela frente. Ainda tá com caixa? Tenho caixa ainda. Dificilmente eu vou ficar zerado em caixa nesse momento.